E aí galera, meu nome é Lilia, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e hoje a gente vai conversar sobre a história de uma mulher que perdeu a memória e não lembra dos últimos 10 anos da sua vida. E ela vai perceber que não só as coisas à sua volta mudaram, mas ela também se tornou outra pessoa. E essa história eu li no livro. O livro que a gente vai conversar aqui hoje é O que Alice Esqueceu, da Liane Moriarty, que foi publicado originalmente em 2005 com o título original de What Alice Forgot. Mas antes de a gente ir então à resenha em si, queria pedir para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito, curtir, compartilhar, ativar o sininho, toda aquela ladainha que vocês já conhecem. E também, se você se interessar por esse livro, por favor, compre com o meu link, que você não paga nada mais por isso e ajuda bastante o no livro. Nesse livro, então, a gente vai acompanhar a história da Alice, que está ali prestes a completar os seus 40 anos. E ela está numa aula da academia e, de repente, ela sofre um acidente e bate a cabeça. E quando ela acorda, ela não lembra nada do que aconteceu nos últimos 10 anos da sua vida. Tudo isso porque ela acha que ainda está em 1998 e que ela está grávida da sua primeira filha. Então, o último assim, momento que ela lembra da vida é ela realmente estando naquele começo de gravidez, toda emocionada, toda animada, né, para o seu primeiro ou primeira filha que vai vir por aí e vivendo aquele momento do seu casamento super feliz, tanto por causa da chegada da filha, quanto por ter recém adquirido uma casa nova, né, com o seu esposo. Eles estão vivendo aquele momento super apaixonado do casamento e cheio de promessas para o futuro. Então, ela se vê ali numa situação em que já se passou 10 anos e ela não lembra exatamente nada. E, ao decorrer disso, ela vai descobrir, então, que a vida dela mudou drasticamente, né? Não só ela teve o filho, como o casamento dela não está, assim, tão bem quanto ela esperava. E as suas relações também em volta, seus amigos, sua família, também mudaram bastante. E isso, com certeza, vai ser um baita choque para Alice. Esse era um livro que eu tinha bastante expectativa para fazer a leitura, porque eu vi muita gente conversando sobre ele. Aquele é um livro que foi publicado aqui no Brasil em 2009, então já faz algum tempo que o pessoal falou sobre ele. Mas eu lembro que a Ju Cirqueira recomenda muito esse livro como um dos favoritos da vida, e eu tinha muita vontade, porque eu já tinha lido outro livro da Liane Moriarty, que é Os Nove Desconhecidos, que veio no Entre Isso, que tá aqui em cima, eu acho. Não, desses aqui. E foi uma leitura que eu gostei, mas não foi uma leitura que eu adorei, assim. Achei que ela foi por um caminho, assim, meio, às vezes, sem pé nem cabeça. E estava com muita vontade de pegar essa outra versão aqui da Liane, que, claro, vai puxar um pouco mais, assim, para um clima mais romance, mais familiar, digamos assim, em comparação, claro, com Os Nove Desconhecidos. E as expectativas já estavam altas e, com certeza, para já adiantar para vocês, tudo foi recompensado e realmente correspondeu ao que eu esperava. A escrita da Liane é uma coisa, assim, sensacional. Eu posso dizer isso, tipo, de forma, digamos assim, eu já li o livro da Liane de forma assistida, né, que foi o Big Little Lies, que eu assisti a série, não li o livro, e já tinha lido Os Novos Desconhecidos e gostado bastante da escrita dela, mas não tanto da história. E aqui não, né, aqui foi tipo combo. Eu gostei muito da escrita dela, gostei muito da história, eu acho que realmente casou, talvez até para esse momento que eu estou vivendo aqui, quase chegando nos 30 anos, que você sempre dá aquela refletida na sua vida e sempre dá aquela pensada em quem eu era a pessoa, né, como eu era há 10 anos atrás, o que mudou em mim desde então, né, e eu acho que realmente a Liana consegue, assim, conduzir a gente de uma forma totalmente interessante e angustiante por causa do desenrolar da história, e vale muito a pena. Não tem como a gente não se colocar no lugar aqui da Alice, né, e pensar o que eu faria se de repente, eu, Lilia, hoje, quase 30 anos, acordasse com, de repente, né, e só lembrasse até os meus 20 anos. Então, é muito surreal, né, porque eu pensaria, por exemplo, né, eu sou casada hoje e há 10 anos atrás o Arthur não existia na minha vida, então tudo que muda é muito surreal, e como que você lida com esse tanto de informação. E não é uma coisa assim que não acontece, né? Tem casos de pessoas que realmente depois de acidentes, depois de N fatores, acabam esquecendo, muitas vezes não recuperando a memória. Até tem um filme que, se eu lembrar o nome, eu vou colocar aqui a capinha que eu assisti um tempo atrás, que também vai falar sobre isso, sobre a perda de memória, sobre ter que lidar ali com todo um relacionamento que a pessoa não lembra, toda a construção, né, porque a nossa vida, as nossas emoções são baseadas em memórias, então quando você tira essas memórias, esses sentimentos não existem mais, então é muito legal, é muito interessante. Legal não exatamente a palavra, né, é legal esse exercício de se colocar nesse lugar, mas pra mim foi uma leitura muito difícil de fazer, assim, porque eu realmente estava sofrendo ao longo do processo com a Alice.
E a gente não sabe exatamente, né, como a vida dela está, a gente vai descobrir junto com ela, então é como se você estivesse passando aquilo junto com ela e descobrindo o que aconteceu com o casamento, o que aconteceu com o filho, com a filha que ela teve, o que tá acontecendo com a família. A gente vai logo ali no começo ter contato com a irmã dela, que ela lembrava como sendo, assim, basicamente sua melhor amiga, e de repente a situação entre elas está um pouco abalada. E a gente se vê, assim, eu consegui me ver muito nessa situação em que uma pessoa que há 10 anos pra mim era meu ponto central ali, hoje em dia talvez eu nem tenha mais contato. Então é muito interessante, assim, todo esse exercício mesmo de pensar como a vida da gente é tão mutável e como você acaba sendo uma pessoa muito diferente de uma década para outra. Você é uma pessoa muito diferente de um ano para outro, às vezes, né? Anos que acontecem muitas coisas na vida da gente. Então, realmente, Liane mandou muito bem. Essa outra personagem que eu citei, então, que é a irmã da Alice, que é a Elizabeth, também é uma personagem que mexeu muito comigo, porque ela é uma personagem que ela está tentando engravidar há muitos anos, ela tá fazendo tratamentos para engravidar e ela tem uma dificuldade extrema, ela já passou por diversas, ela está fazendo a inseminação artificial, né? E ela já passou por muitas sessões, assim, e é uma coisa muito desgastante, ela já teve alguns abortos, então para uma família, uma mulher, né, que quer ter filhos e que está tentando passar por essa situação que eu já acho que é traumática, eu nunca passei, mas que eu acho que seja traumática para todas as mulheres, você querendo ou não querendo um filho. Imagina você querendo e tentando, e você passando o medo de fracassar, a desilusão, a esperança, né, que frustrada vez após vez de não dar certo. E é muito louco, assim, como eu encaro, Lilian, né, uma pessoa que não, hoje em dia não quero ter filhos e não me vejo querendo ter filhos. Você vê toda esse nuance, assim, desse personagem que é tão diferente, mas que mexeu tanto comigo, né? É um desejo relativamente muito simples, né? Você ter o seu próprio filho, você gerar uma vida e você não poder passar por isso e tudo mais. E eu, né, pensando do meu lado de ver essa história, é muito, pra mim é muito na hora, assim, tá, mas não consegue, adota uma criança. Mas eu tento fazer esse exercício de que sim, a vida é dela, ela tem o direito dela querer ter o próprio filho, gerar uma criança e tudo mais, e todos os nuances que tem que a gente vai ver então desenrolar dessa história mesmo, né? Nessa decisão de o que fazer em relação a essa questão e como assim isso vira a vida central do casal, né? O motivo central do casal e muitas vezes acaba aí, né, com relacionamentos e por mulheres, sei lá, né, que não conseguem ter filhos e vai minando assim o dia a dia do casal, senão é uma coisa muito trabalhada. E outra coisa muito legal também associada a essa personagem é que ela tem um acompanhamento psicológico ali, porque a gente vai acompanhar então essas cartas, esses exercícios que ela chama e que ela escreve pro psicólogo dela, pro terapeuta, falando sobre o que ela tá sentindo, né, contando, e nisso a gente vai acompanhando como ela está lidando com a vida dela e também com a perda da memória da irmã, né, e como realmente chegou então esse relacionamento das duas a uma situação tão crítica. E é muito interessante, assim, eu acho muito legal esse mundo dos livros que nos jogam para situações diferentes e tão longe da gente e que faz a gente ver, assim, o mundo por uma perspectiva um pouco diferente, mesmo que seja ficcional. Na mesma linha dessa história da maternidade, eu achei muito interessante também a própria figura da Alice, então, que ela vai descobrir ali que a vida dela mudou e que a rotina dela é simplesmente avassaladora. Eu não vou entrar em detalhes para não dar spoilers, mas que a vida dela, assim, é uma correria sem fim. Inclusive, é uma das coisas que mudou tanto na vida dela, assim, essa, digamos assim, esse afastamento que ela teve um pouco de algumas pessoas e a aproximação de outras, justamente por essa rotina louca dela ali que ela leva no dia a dia. E era uma coisa que eu julgava muito, assim, sabe? As pessoas que, digamos assim, vivem mais esse mundo dos filhos, digamos assim, né? Mergulhada nos filhos. E, cara, é extremamente cansativo, assim, você só lê a rotina da personagem, só as coisas que ela tem que fazer, pra onde ela vai, pra onde ela volta. É extremamente fatigante, sabe? E é legal porque derruba muito, assim, esse estereótipo da mãe do lar, né? A mãe que só cuida dos filhos. E o quanto é exaustivo você cuidar de uma criança, de uma casa, de uma... Nossa, absurdamente cansativo só de ler. Então, é muito interessante se fazer essa manobra de novo, assim, nesse mundo contemporâneo que a gente tem, que eu pelo menos, né? As pessoas que eu tenho mais contato tendem, assim, eu vejo que as pessoas tendem a ter vontade de ter menos filhos, né? Ou não ter filhos ao longo do tempo.
É muito interessante pensar, meu Deus do céu, como é que a minha mãe dava conta de tudo nós. E trabalhando fora, não trabalhando fora ainda, temos as mães, né? Muitas mães, inclusive, no Brasil, que trabalham fora, não podem só cuidar dos filhos. Mas mesmo aquelas que cuidam dos filhos, mesmo no caso da Alice, que é uma situação específica em que ela é uma mulher privilegiada, ela tem dinheiro. Mesmo assim, a coisa é maluca, sabe? Então, é muito legal, muito interessante realmente dar uma pensada, assim, por essa perspectiva. Outra coisa bem legal que o livro vai trabalhar é falar sobre como realmente relacionamentos e... não só relacionamentos amorosos, mas relacionamentos, né, pessoais com outras pessoas. É muito do timing das pessoas estar vivendo o mesmo momento. Às vezes as pessoas se gostam, elas se amam, elas se respeitam, você tem um carinho pela pessoa, mas vocês estão em momentos tão diferentes que às vezes você não consegue só falar a mesma língua, né? Isso dentro de um casal, né? Ou dentro, por exemplo, de uma relação entre irmãos, entre amigos. Então, é muito louco, assim, como uma coisa muda de um tempo para o outro e que... acho que a maior, assim, a grande lição desse livro, assim, a grande mensagem que ele traz é realmente sobre as segundas chances, sobre você reencontrar o caminho, sobre você reatar uma amizade, você reatar um relacionamento, porque realmente as coisas mudam ao decorrer do tempo, mas nada é definitivo e nada é coisas, assim, que não possam voltar atrás. Então, acho que você pode... quando você vê assim, ó, sei lá, dá um exemplo, né? Tem uma relação ali, de repente, com o meu irmão que não tá legal. Sempre tem uma chance de você, pelo menos, tentar mudar isso e, assim, nada é imutável, né? Além da morte. Então, é muito legal, me fez refletir bastante sobre isso, esse livro. E legal, né? Porque, sei lá, quando eu olhei esse livro, assim, o que Alice esqueceu, eu já esperava um romance super açucaradinho, apesar de saber o plot. Mas eu imaginava, assim, que iria para um lado mais, assim, bem do romance, mas ele vai falar muito mais sobre, tipo, questões existenciais, sobre a vida, sobre as relações e, sei lá, me vi, assim, refletindo sobre muitas coisas que eu não esperava quando eu peguei esse livro para ler, então, perfeito. Aqui a gente vai ter também algumas pitadas de outras coisas, assim, digamos assim, outros assuntos que ela vai tratar, mas ela não entra tanto, assim, eu acho, no mérito. Uma delas, por exemplo, é o luto, que vai ter uma figura aqui, um personagem que a Alice acabou perdendo nesse tempo e que ela não lembrava, né? Mas que vai ser muito importante para o desenrolar da história e isso é muito interessante, assim, como... mesmo, digamos assim, ela não lembrando, conforme a gente vai acompanhando o que aconteceu nessa história, é extremamente doloroso, assim, mesmo você não ter lido com ela e vivido com ela aquela situação. Outra coisa bem legal também desse livro é um pouco, assim, que ele vai falar sobre a terceira idade, sobre nunca ser tarde pra você tentar coisas novas, começar relacionamentos novos. Então tem uma personagem que é a avó postiça da Alice, que é uma personagem muito legal, que ela tem um vlog, assim, um blog, na verdade, que ela escreve sobre o dia a dia dela como se fosse, assim, numa casa de repouso que ela vive, mas uma casa de repouso, um condomínio para velhinhos idosos, assim, aposentados, que é bem legal. E não vai entrar, assim, tipo, tão a fundo nesses temas, como eu falei, mas eu achei bem legal e traz aquela aliviada pra história nos momentos aí, né, que a gente vai ver da vozinha. E nos momentos mais pesados, quando a gente vai tratar aí do luto. O final pra mim foi simplesmente fantástico, ele me deu assim uma rasteira do tamanho do mundo e eu acho que assim, pra mim, né, eu sou uma pessoa sonhadora, então eu sempre acho que eu vou pro lado, daí o livro vai pro outro, eu fico super animada. Mas enfim, porque eu acho que ele dá uma virada ali no final que você talvez não espere, ou espere, se você já leu mais livros, mas eu acho que é justamente aquela simulação de vida, né, a vida às vezes ela parece estar indo muito pra um lado e de repente ela puff, vai pro outro. E, é muito legal, as mensagens deles é muito legal, é tipo sobre, tudo bem você terminar um relacionamento, tudo bem você terminar um relacionamento longo, tudo bem você de repente perdoar e voltar, de repente, sei lá, passar um tempo separado. Eu acho que o mais legal disso, assim, é que realmente pra vida não há regras, não é porque um casal deu certo vivendo 30 anos juntos que um casal não vai dar certo, sei lá, que se conheceu há 2 meses e está super feliz, ou um casal que se separou, dali a alguns anos voltou junto, redescobriu o amor, redescobriu o respeito, redescobriu um monte de coisa, enfim. O que eu acho que é mais legal, né, enquanto as coisas estão fazendo bem pra você, enquanto há respeito, tudo ok, se acabou isso, se não tem mais, também tudo bem, a vida segue,
todo mundo, né, tem direito a uma segunda chance, seja com a pessoa, seja sem a pessoa, então tá tudo certo. Eu achei sensacional esse livro, sinceramente, assim, fiquei pagando pau pra ele muito grande. Dei 5 estrelas, favoritei. E quero ler mais muitas coisas da Liane Moriarty, não sei aí quando vai rolar, né? Mas eu ainda tenho, na verdade ele tá emprestado, eu tenho O Segredo do Meu Marido, que provavelmente vai ser o próximo. Mas ainda quero comprar pra ler Pequenas Grandes Mentiras. Enfim, tudo que essa mulher escreveu eu vou querer ler, porque simplesmente ela é perfeita. Então, galera, por hora é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado aí das minhas impressões sobre o que a Alice esqueceu. Deixa aqui embaixo se você já leu, se você quer ler. E a gente se vê, então, por aí.